A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, está escrito: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor quer mostrar a toda a humanidade o poder da sua glória, o poder do seu poder. Só que para que isso ocorra, é necessário que, primeiro, aqueles que estão em Cristo se dispõem, se coloca à total disposição do Senhor Jesus Cristo para que tal feitio seja feito, seja realizado. Mas a questão é esta: o Senhor precisa de você, o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de nós para que o seu evangelho seja pregado, o seu evangelho seja bênção na vida daqueles que ainda não o conhecem, ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso ocorra, é preciso que nós se disponha para que isso ocorra. É preciso que nós coloque à total disposição do Senhor Jesus Cristo. Todavia, se nós estamos vivendo a apostasia religiosa, onde confessamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas nos prendemos, nos algemamos, nos acorrentamos em templos religiosos erguidos por homens, ao invés de colocar em prática o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos fala, para que pessoas possam verdadeiramente ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não pela teologia de alguns sacerdotes de Satanás. As igrejas que existem, elas são fundamentais para a recuperação tanto espiritual como física. Mas para quem quer ter uma vida real e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo, elas não bastam. É preciso ir além, é preciso fazer mais, é preciso que aqueles que entregaram sua vida a Jesus se disponham a estar pregando, a estar falando do amor de Jesus, a estar falando do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas que dependem dela. Você já parou para pensar que quantas pessoas que podem ter sido entregue a Satanás por sua culpa? Sim. Quantas vezes que você deixou de falar do Evangelho de Cristo Jesus por timidez? Quantas vezes você deixou de falar do Evangelho de Cristo Jesus por vergonha? Quantas vezes você deixou de mandar um versículo bíblico para um amigo, para uma amiga, para um conhecido, porque você temeu a reação que aquela pessoa poderia ter? Quantas vezes você deixou de usar as suas redes sociais para poder proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, mas todavia ficou postando fotos com filtros, com vasos, tantas outras coisas? Se você hoje tem um canal, se você tem uma rede social, seja lá qualquer que seja a plataforma, você não pode perder a oportunidade, você não pode perder a chance de pregar o Evangelho, de falar da grandeza do amor de Cristo Jesus, de falar de todos os mistérios na qual o Senhor tem a realizar na vida daqueles que se entregam, que dedicam, que são fiéis a Ele.
Quantas vezes você virou as costas para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que é propósito do Senhor para a sua vida, para seguir o seu caminho. Eu conheço uma pessoa que, antes de se converter ao Evangelho, ela jogava bola e depois do futebol tinha aquelas rodas de cerveja e churrasco. Ao se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, essa pessoa abriu mão do futebol porque temiam, porque não queria mais aquele ambiente. Entendemos que às vezes é preciso a gente afastar. Por outro lado, é preciso compreender que muitas das vezes o Senhor vai nos dar condições de estar em determinados locais para que, através de nós, através da nossa vida, o seu evangelho seja pregado, o seu evangelho seja ministrado na vida daquelas pessoas que precisam, que necessitam. Você pode pegar o apóstolo Paulo, e você vai entender que o apóstolo Paulo, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, pela sua influência política, por ele ser cidadão romano, por ele ser fariseu, ele teve a oportunidade de entrar em locais que uma pessoa comum jamais teria chance de chegar. Uma pessoa comum jamais teria a oportunidade de entrar. Todavia, o apóstolo Paulo esteve ali. Assim como o discípulo, o médico Lucas também, ele tinha carta branca, ele tinha passagem entre os presídios, por ele ser um grego, um médico influenciado, ele tinha pessoas no alto escalão romano que lhe dava essa carta branca, que fazia com que ele pudesse ter livre acesso ao apóstolo Paulo até ele ser decapitado. Então, muitas das vezes, o Senhor não quer que você saia do ambiente que você quer. O Senhor não quer que você deixe de conviver com seus amigos, com a sua família, com a sua parentela, abandone o seu serviço, mas Ele quer que você esteja ali para ser testemunho da sua palavra. Levar o Evangelho de Cristo Jesus àquelas pessoas que estão ali. Talvez você é um músico e toca numa banda que não é cristã. Dependendo do estilo de som que você toca, talvez ali que o Senhor te quer, para que ali você possa evangelizar os seus amigos, os seus companheiros e trazê-los para o reino de Deus. Mas a questão é que, às vezes, a religião nos deixa tão alienado, na qual a gente perde a sensibilidade do Espírito Santo para seguir somente aquilo que aquele líder está falando conosco. Você pode analisar que pessoas que frequentam a Igreja Universal, eles são instruídos a não compartilhar, a não levar na sua casa, a não ter amizade com pessoas que não são da mesma fé do que eles. Só que quando você para ler a Bíblia, quando você para estudar a Bíblia, você não vai encontrar registro de que isso seja real, de que isso seja verdadeiro. O que você vai encontrar é tão somente a presença do Senhor, numa festa onde Ele multiplicou o vinho, andando com pessoas que precisavam, pessoas que eram excomungadas pela religião, que não era aceito, não era bem-vindo pela religião, e o Senhor os abraçou, trouxe para perto de si. Então pense nisso. O ambiente que você está é um ambiente na qual o Senhor quer que você pregue o Evangelho, quer que você fale do amor de Jesus,
Fale sobre a transformação de dentro para fora que ocorreu na sua vida. As pessoas precisam ouvir o seu testemunho. As pessoas precisam ver a transformação na qual o Senhor fez na sua vida. As pessoas precisam sentir de você algo grandioso, algo transformador. E isso só vai ocorrer, isso só vai acontecer se você abrir o seu coração, se você se dispuser a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quando isso ocorrer, quando isso acontecer com você, você saberá que você está sendo sincero, você está sendo um verdadeiro missionário do Senhor Jesus Cristo. Você está pregando o Evangelho, você está levando as pessoas a voltar-se para o Senhor, você está levando as pessoas a deixar-se a vida de pecado e retornando para o caminho, para o princípio, de volta para o Senhor. Então é preciso que você entenda, é preciso que você compreenda o que o Senhor quer na sua vida, o que o Senhor tem a fazer por nós. Essa é a riqueza do Senhor. A riqueza do Senhor consiste em nos revelar. A riqueza do Senhor consiste em falar conosco as coisas ocultas ao mundo, as coisas ocultas pelo sistema religioso, mas que para nós que estamos em Cristo, estamos tendo a oportunidade, estamos tendo a chance de poder dizer, de poder viver, presenciar aquilo, vivenciar a palavra. Essa é a riqueza que o Senhor tem a te dar. Não a riqueza que o sistema religioso quer que você acredite, quer que você tenha, mas o Senhor quer que você seja fiel a Ele e obtenha a verdadeira riqueza, que é uma morada no céu, ao lado do Senhor Jesus Cristo, que é uma morada no céu, ao lado do Deus Todo-Poderoso, de maneira que a sua vida possa ser mudada, possa ser transformada. Como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Que os seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, para toda a riqueza da plena certeza de entendimento, para reconhecimento do ministério de Deus. A riqueza de Deus é a sabedoria na qual o Espírito Santo nos dá. A riqueza de Deus é nós reconhecermos que a sua grandeza, o seu poder, e não ser ludibriado pelo sistema religioso que só quer o nosso lado financeiro. A riqueza do Senhor, ela está muito além da capacidade do entendimento que os homens possam ter, do que os homens possam compreender. A riqueza do Senhor, ela muda, ela transforma, ela restaura um homem. Ela faz com que as coisas que antes fazíamos, que antes eram pecaminosas, agora passa a ser verdade, passa a ser realidade nas nossas vidas. E assim o Senhor quer, assim o Senhor deseja, assim o Senhor tem para conosco, de modo que, uma vez que nós estamos em Cristo, estamos restaurados, somos vivificados, para que a palavra do Senhor seja pregada, para que a palavra do Senhor seja ministrada através da nossa vida, através do nosso testemunho, de modo que a gente não viva mais em nós, mas Cristo vive através de nós. Mas para que Cristo possa viver através de nós, é preciso que nós aprendamos a nos renunciar a esse mundo, a renunciar aos nossos querer, às nossas vontades, aos nossos desejos, para que a vontade do Senhor, ela possa sobressair, ela possa sobrepor ao nosso querer. É fácil? Não.
Não é fácil que a gente abra mão do nosso querer, não é fácil que nós abrimos mão do nosso desejo, da nossa vontade. É difícil, é bastante complicado, mas o Senhor Ele nos quer, o Senhor deseja que nós abrimos mão do nosso eu para viver a sua vida, para viver em santidade. E aqueles que conseguirem renunciar ao seu desejo, conseguir renunciar às suas próprias vontades, e voltando-se para o Senhor, receberá do Senhor Jesus Cristo a vida eterna. A maior riqueza do mundo, a vida eterna. Mas para que isso ocorra na nossa vida, é necessário que primeiro a gente aprenda a abrir mão, a analisar com os olhos da fé todas as circunstâncias e voltando-nos somente para a vontade do Senhor, voltando em satisfazer o desejo de Cristo Jesus por meio da nossa vida, a gente aprende a necessidade que temos em obedecer a Cristo, a necessidade que temos em ser obedientes à sua palavra. O Senhor quer que nós sejamos o seu atalaia, quer que pregamos a sua palavra, queremos que a gente anuncie o seu querer, o seu desejo, o seu evangelho. Mas para que isso ocorra, para que isso possa acontecer, o Senhor quer, o Senhor deseja que a nossa vida ela seja bem estruturada, a nossa vida ela possa ser bem respaldada pelo poder, pelo desejo de Cristo Jesus que habita em nós, que mora em nós, de modo que não venhamos a viver conforme o nosso querer, não venhamos a viver conforme a nossa vontade, mas totalmente conforme o querer, a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas, para que assim possamos caminhar cada vez mais perante o Senhor Jesus Cristo, recusando os nossos desejos, recusando a nossa vontade, para que o Senhor, o príncipe da paz, a raiz de Davi, ele possa crescer de forma tão poderosa nas nossas vidas, que pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo possam se converter, e as pessoas possam enxergar através das nossas vidas a presença imaculada de Cristo Jesus. Então é necessário que nós estejamos prontos, preparados para que possamos pregar a palavra, possamos dizer a grandeza que é o amor de Cristo. Soltar bem alto e dizer: glória a Deus, Senhor, eu estou aqui pronto para fazer a sua vontade, pronto para pregar a sua palavra, pronto para renunciar o meu eu e viver na sua total dependência. Mas quantos de nós quer abrir mão do seu eu? Quantos de nós quer abrir mão de ter um carro, uma casa, um bom emprego, dinheiro em conta, para viver a vida de Cristo? Principalmente que se formos basear a nossa vida com a vida de Cristo, a nossa vida deve ser uma vida de renúncia, uma vida de negação, de abrir mão dos próprios desejos, das próprias vontades, para satisfazer, para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso que colocamos isso na mente, é preciso que possamos entender, exaltando a grandeza que é o poder de Cristo Jesus, de modo que agora a nossa vida, ela não mais pertence a nós, ela pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, aquele que pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor, nos restaurou, nos resgatou do vale da sombra da morte, para que possamos dar testemunho do seu querer, dar testemunho da sua vontade, dar testemunho do seu evangelho. Então pense bem, medite sobre todas as profundezas, sobre tudo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor quer para nossas vidas, para que não mais sejamos enganados, ludibriados por falsos pregadores, por pessoas que não têm um compromisso real, verdadeiro, íntimo para com Cristo, mas antes vive em pé de guerra, vive buscando seus próprios interesses,
vive buscando as suas próprias vontades, nem que para isso seja necessário, seja preciso que se desfaça a vida do próximo. Não podemos em momento algum acreditar que pessoas que se diz cristã, elas estão esperando a sua vitória com sabor de mel, a fim de estregar na cara das pessoas aquilo que ela não gostaria de vivenciar. É estranho, mas é a realidade. Pessoas que dividem se voltar para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo estão preferindo fazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos, caminhar conforme aquilo que lhe der na teia, conforme as suas próprias orientações, esquecendo daquilo que mais bonito e perfeito que a gente tem, que é ser humano. Pessoas miseráveis que precisam em tempo integral da presença do Senhor Jesus Cristo para que possa abandonar aos seus preceitos, abandonar os seus desejos e voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, ele possa viver, ele possa caminhar, ele possa seguir conforme as orientações passadas por Cristo Jesus. É preciso, é necessário que a gente aprenda, a gente entenda a necessidade na qual temos em satisfazer o Senhor Jesus Cristo, para que, uma vez que estando nós em Cristo, não mais vivemos nós, mas o Senhor, ele possa viver, ele possa ministrar a sua palavra, o seu evangelho, através de nós. Como está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que diz: lembrando-nos sempre de cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. O Senhor quer que a gente faça sua obra, não baseado em estudo, em filosofia humanas, mas tão somente em agradar, em satisfazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, é preciso, é necessário que primeiro nos desfazemos de tudo que não presta, de tudo aquilo que não segue as orientações passada por Cristo Jesus, mas que possamos verdadeiramente viver conforme o querer, conforme a vontade, os princípios de Cristo Jesus para nossas vidas, para que assim possamos a cada dia, para que assim possamos a cada momento viver como se não se tivesse amanhã, mas só importando hoje. E o hoje é evangelizar, o hoje é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, é dizer a grandeza na qual o Senhor tem, na qual o Senhor almeja, na qual o Senhor deseja para conosco, de modo que não venhamos a viver por nós mesmos, mas possamos viver conforme a vontade de Cristo Jesus. E essa vontade de viver conforme o querer, conforme a vontade, conforme o desejo de Cristo, é sinal de que nós estamos mortos. É sinal de que o Senhor não se faz mais presente na nossa vida. É preciso, é necessário que mentalizamos isso. A nossa vida, ela não representa nada sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, se mesmo que seja tirado tudo de nós, até mesmo a saúde, mas se tivermos Cristo guardado na nossa mente, estamos aptos a trabalhar, estamos aptos a viver, a pregar, a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então que possamos viver, que possamos analisar, que possamos estudar e compreender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera de nós. De maneira que a nossa vida venha a ser só baseada somente na Bíblia Sagrada, e não mais
naquilo que pensamos, naquilo que acreditamos, naquilo na qual levamos a sério. Mas agora a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela é única e exclusiva do Senhor. O Senhor é que nos faz crescer, o Senhor é que nos dá condição, o Senhor é que está à frente, é Ele que cabe a decisão. O Senhor há de nos abençoar, há de ser conosco, para que o seu nome não seja envergonhado, para que o seu nome não seja decepção. Mas antes, no nome do Senhor Jesus Cristo, possamos cada vez mais aprender sobre a sua palavra, aprender sobre o seu evangelho, pregando a salvação às pessoas que precisam, às pessoas que necessitam. Para que isso ocorra, é preciso, é necessário que a nossa vida ela seja totalmente voltada para Cristo. E assim, voltados para Cristo Jesus, a gente possa pregar, a gente possa evangelizar, a gente possa dizer do amor tão grande de Cristo Jesus para com a sua igreja, do amor tão grande de Cristo Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Assim o Senhor quer, assim o Senhor deseja, de modo que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela venha a ser guiada, ela venha a ser contornada, ela venha a ser parte da nossa vida. O Senhor conta conosco, de maneira que a nossa vida, o nosso desejo, ele não é mais conforme a nossa vontade, mas agora é conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus para a nossa vida. De modo que não andemos mais na lua, não andemos mais perdidos neste mundo, vagando por coisas em vãs que não compensam, mas que possamos viver, que possamos compreender, que possamos amar, tão somente amar o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor tem para a nossa vida. Esse é o desejo de Cristo Jesus. Essa é a vontade que o Senhor tem, que o Senhor almeja para aqueles que estão em Cristo. O Senhor espera de nós. O Senhor conta conosco para que assim possamos andar, para que assim possamos evangelizar, para que assim possamos anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Então, que possamos analisar, que possamos aprender, possamos viver tão somente conforme o Senhor, conforme a sua vontade. E qual é a vontade de Cristo? É que nós fazemos a sua vontade, fazemos a vontade do Senhor, sem precisar nos prender em tempos religiosos, mas antes nos prender na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus. Há 5 anos, pessoas que viviam ao nosso lado, quando ainda fazíamos parte de um conceito religioso, viraram as costas para nós. Todavia, o Senhor nos deu condição, o Senhor nos fez parte da sua equipe, pessoas que foram usados pelo Senhor para ser abençoado. Há 5 anos pregamos a sua palavra, anunciamos o seu evangelho, sem medo de ferir, sem medo de magoar alguém, porque acreditamos que falar do amor de Jesus, pregar o evangelho de Cristo Jesus, mas tem uma recuperação financeira para nós do que propriamente dito para a vida daqueles que estão em Cristo, para a vida daqueles que negaram o seu querer, negaram a sua vontade, negaram o seu desejo para viver o evangelho errado, o evangelho da religião, que ensina você a ser positivo, te ensina a conquistar 1001 maneira de ficar rico, mas esquece da necessidade que temos em dobrar os nossos joelhos, em clamar o Senhor Jesus Cristo de forma poderosa, de forma tremenda. E é isso que o Senhor quer.
É isso que o Senhor almeja de cada um de nós. Ele almeja que possamos viver, que possamos caminhar, que possamos pregar o seu Evangelho, sem temer as coisas na qual Ele mesmo pessoalmente tem nos dito. Então que possamos entender que agora em diante a nossa vida ela é tão somente do Senhor. Ela é única, ela é exclusiva. Ela foi feita para que o Evangelho de Cristo Jesus pudesse ser pregado, pudesse ser anunciado. E esse anúncio se dará a partir do momento em que deixarmos de ser covarde e abraçarmos o Evangelho de Cristo Jesus, pregando sem dó, pregando sem medo a verdade pela qual o Senhor Jesus Cristo nos levantou, para que assim possamos viver e não mais voltar-se para este mundo, voltar para as coisas deste mundo, mas antes voltando tão somente à presença do Senhor, tão somente em fazer, em agradar a Cristo Jesus, sem medo de nos perder, sem medo de nos desviarmos, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda, mas que possamos viver de uma forma tremenda e poderosa a vontade de Cristo Jesus para a nossa vida. De maneira que, uma vez estando nós em Cristo, uma vez que estando nós na presença do Senhor Jesus Cristo, não mais temos a necessidade, não mais temos a precisão de andarmos, de caminharmos com Cristo Jesus, mas todavia, firmes, fortes na presença do Senhor, a gente possa permanecer, a gente possa andar, a gente possa caminhar, a fim de que o Evangelho de Cristo Jesus, ele seja manifestado através de nós. Então entenda uma coisa, a vida do Senhor Jesus Cristo, aos encontros daqueles pelo qual Ele quer revelar, muito se dará por causa do caos, muito se dará por causa da renúncia, muito se dará por causa do caos que esse mundo vive, a fim de que assim a gente possa pregar, a fim de que assim a gente possa viver, a gente possa adorar, exaltando o Senhor Jesus Cristo, pregando a verdade, pregando a abnegação e focando exclusivamente em Cristo Jesus, de modo que a nossa vida, de modo que o nosso desejo, a nossa vontade, ela possa ser reestabelecida em Cristo. Ela pode ser reescrita naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor almeja para conosco. De modo que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela não é mais minha, mas agora ela é de Cristo. Então, ao invés de se perder, ao invés de voltar-se para o mundo, ao invés de se perder pelos conceitos religiosos, mantém o foco, mantém o objetivo, que é Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz de fazer todas as maravilhas por nós. Mas para que isso ocorra, é preciso, é necessário que abrimos mão dos nossos desejos, abrimos mão das nossas vontades, para que assim o Senhor Jesus Cristo, Ele possa andar, Ele possa caminhar, Ele possa ministrar a sua palavra no meio do Senhor Jesus Cristo, no meio da comunidade cristã. Porque sabemos que muitos hoje estão perdidos no conceito religioso, estão perdidos pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios eu, esquecendo tão somente daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor almeja, daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então, aprenda a viver, aprenda a andar conforme o Senhor, aprenda a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, negando a si mesmo, negando a sua vontade, negando o seu desejo, para que através de nós, através da nossa voz, o Evangelho de Cristo Jesus possa ser pregado, possa ser anunciado,
pode ser bem visto através de nós. O que não pode é a gente abrir mão, é a gente deixar de fazer o querer, a vontade de Cristo Jesus para satisfazer a nossa carne. Não adianta você frequentar um templo religioso cristão, mas o desejo da sua carne diz o seguinte: eu preciso obter aquilo, eu preciso conquistar a curar, eu preciso ter aquilo ali para mostrar para alguém. Não. O Senhor Jesus Cristo jamais tiraria um dos seus profissionais para colocá-lo perante uma forma, um jeito, uma maneira errante de se dizer daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor almeja, daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Então é necessário que façamos um pacto hoje com o Senhor Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, sendo fiel ao seu evangelho e voltando-se tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Compreender que em todas as coisas existe necessidade de acréscimo, existe necessidade de poder criar, de poder formar, de poder ter a nossa comunhão real e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Aprenda a viver, aprenda a ser você, aprenda a necessidade da qual o Senhor tem. Aprenda que a sua vida, o seu querer, a sua vontade, ela não é mais conforme aquilo que você pensava, ela não é mais conforme aquilo que você se imaginava, mas agora ela é firme, ela é forte, ela é fiel aos ensinamentos, à doutrina deixada por Cristo Jesus nas nossas vidas, de modo que possamos então voltar-se para o Senhor, fazendo a vontade de Cristo Jesus na nossa vida, negando os nossos desejos, negando as nossas vontades, para que assim possamos viver verdadeiramente conforme o querer e a vontade do Senhor. Pois a riqueza do Senhor é essa. A riqueza do Senhor constitui em pregar a sua palavra. Pois quem prega a palavra do Senhor, que anuncia o evangelho da salvação, este alcança a riqueza do Senhor. Esse está apto a receber na sua vida, na sua glória, o Senhor Jesus Cristo. E a este é que negamos o nosso querer, negamos a nossa vontade para andarmos, para caminharmos tão somente com Cristo Jesus, negando-se a nós mesmos, negando os nossos desejos, os nossos princípios, para viver a vida de Cristo, para andar conforme Cristo andou, caminhar conforme a sua palavra transformadora, libertadora. Que assim seja, que assim possa ser de fato, possa ocorrer, para que outras coisas mais agravantes não seja feito, não seja realizado nas nossas vidas, mas tão somente baseando agora as nossas vidas na palavra do Senhor, possamos pregar o seu evangelho, anunciar as boas novas, de modo que a nossa vida, o nosso querer, seja tão somente baseado naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor nos oferece. Então, sejais generoso, aproveitais a cada momento, a cada segundo, no qual você tem a oportunidade de andar, de caminhar tranquilamente, sem a presença de filhos, sem a presença de visitas ou algo assim. Mas você possa entender, você possa compreender que a vontade de Cristo Jesus na sua vida, ela é fiel, ela é eterna, ela é soberana sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.